hoje na aula? Não, não precisa me entregar nada. Eu vou explicar agora. Então tá bom. Que eu tentei fazer correndo, né? Mas hoje eu tive que trabalhar e amanhã eu vou ter que trabalhar também. Tá. Eu vou explicar como vai funcionar o curso agora. E aí, vocês vão, tendo dúvida, vocês vão me perguntando. Mas não precisa me entregar nada ainda. Ok? Então tá bom, que eu achei que era por causa da presença da semana, né? Não, fica tranquila. Obrigada. De nada. Pessoal, então eu iniciei a gravação. Vamos lá. Então é o seguinte, eu sou o professor Rodrigo, né? Como acho que vocês já sabem. O pessoal lá no IF costuma me chamar de... No IF o pessoal costuma me chamar de Digão. Então, é o apelido aí, né? O pessoal chama de Digão. Vocês vão entender depois o porquê, quando a gente tiver aula presencial. E só para esclarecer, né, caso alguém não tenha acessado, por exemplo, o Lattes dos professores. Então, eu estava conversando com o Danilo, né? Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Unesp, de Guaratinguetá. E eu entrei na Engenharia Mecânica muito novo, né? Eu tinha 17 para 18 anos. E me formei em Engenharia Mecânica com 22 para 23. E realmente aconteceu isso também, assim, só que acho que diferente, não sei, talvez um pouco diferente do Danilo, eu sempre me identifiquei com as exatas, eu adoro e adorava e adoro matemática, física, e então sabia que eu tinha que ir para essa área, mas eu já tinha, quando eu era jovem, né, 17, 18 anos, eu tinha a ideia de que eu queria ser professor de matemática, eu gostava já. Aí então eu prestei, né, o vestibular, entrei na USP em matemática e na Unesp em engenharia mecânica. E aí rolou uma certa pressão, tipo, você vai ser matemático, cara, para com isso. Você entrou em engenharia, né, na Unesp, vai fazer engenharia. E aí eu fui fazer engenharia, assim, em Guaratinguetá eu moro em Jabuticabal, né, sou daqui, e daqui até Guaratinguetá são 500 quilômetros. Então eu fui, e aí não tinha nem como voltar para casa toda vez, que era muito distante. Então, eu tinha pensar em desistir, vou até falar a verdade, que tive vontade de parar também, de falar, não, não é isso que eu quero. Mas, como era muito distante, e aí ficava, vou mais um pouco, vou mais um semestre, e acabei, no fim, eu terminei engenharia, não me arrependo nem um pouco de ter terminado, gostei bastante do curso, mas o que eu queria mesmo era dar aula. E assim que eu me formei em engenharia, eu, em vez de, fiz o estágio, e só que ao invés de ir para essa área da indústria, né, da engenharia, morar em grandes centros, eu fui fazer mestrado e falei, não, vou tentar dar aula. E aí eu comecei a fazer mestrado em São Carlos, na UFSCar, que era um pouco mais perto daqui, e aí logo eu comecei a dar aula já, fazendo mestrado, eu comecei a dar aula em faculdade particular e em colégio, dei aula já no Objetivo, no Ângulo, no Coque de Matão, o Coque de Tuverava, Ângulo de Jabuticabal, Objetivo de Monte Alto, de Jabuticabal, enfim, em várias escolas, ensino médio e em faculdade, né, particular. E aí nisso eu falei, quer saber, eu vou fazer matemática. E aí eu prestei matemática na UFSCar, eu já dava aula, já era formado em engenharia mecânica, prestei matemática na UFSCar e entrei na UFSCar e na USP de novo. Segunda vez que eu entrava em matemática na USP, só que em São Paulo. E a primeira vez também. E eu fui fazer engenharia. Aí a segunda vez, isso já foi em 2000 e eu me formei, só para vocês se localizarem, né? Eu sou bem mais velho que vocês, obviamente. Eu entrei na engenharia em 1993 e me formei em 97. E aí eu fui fazer mestrado em 98 na UFSCar, engenharia de materiais. Mas aí eu abandonei e falei, não, vou fazer matemática. Aí eu entrei no curso de matemática em 2002 e me formei em 2005 na UFSCar. E aí entrei em outro mestrado, aí só aqui na matemática, aí terminei o mestrado e fiz doutorado depois na Unesp de Bauru. Quando eu fiz o doutorado, eu já estava aqui no Instituto Federal, né, em Matão. E quando eu fiz a graduação em matemática, isso em 2002, eu dava aula, então eu fazia o curso de manhã, de matemática, na UFSCar, e viajava todo dia à noite para dar aula em outra cidade, numa faculdade. Aí depois fui para Barretos, fui coordenador da engenharia mecânica lá, do curso de engenharia mecânica, era professor e acabei virando coordenador.
lá na Unifeb, em Barretos. E depois entrei no concurso no Instituto Federal, é dedicação exclusiva. Dei aula na FATEC de Taquaritinga também, concursado, mas aí abandonei para ir para o Instituto Federal com dedicação exclusiva. E aí nisso eu me afastei durante 3 anos para fazer doutorado. E terminei em 2019 o doutorado na Unesp de Bauru. Tudo isso, depois que eu fiz a graduação em matemática, eu fiz o mestrado e o doutorado na mesma linha, né? Na área de ensino de matemática. Tá, ok? Então, essa foi minha trajetória. Então, eu entendo bem, assim, o Danilo, quando ele fala que não teve vontade de continuar, que era novo, que queria ir para festa e tal. E, Danilo, vou te falar a verdade, cara, aproveitei muito, mas muito mais o segundo curso, o curso de matemática, quando eu fiz, em 2002. Eu já tinha, imagina, eu tinha me formado em 97, já tinha 5 anos de formado em engenharia, eu já era engenheiro mecânico há 5 anos, até que meu apelido na UFSCar era engenheiro, né, porque eles ficaram sabendo que eu era formado, aí eles dão um apelido para todo mundo, mas assim, o meu aproveitamento, não sei se é, aí eu acho que é, por isso que eu falei que acho que é a maturidade, também talvez me identifiquei mais, que é o que eu queria mesmo, fazer matemática, mas assim, eu lembro de ter aproveitado muito mais o curso de matemática, assim, de ter estudado mais, eu falo, de ter me dedicado mais, de ter entendido mais também. Porque quando eu era muito novo eu fazia lá, mas às vezes tinha coisa que eu não entendia, eu acho. E depois, fazendo a segunda vez, o segundo curso, eu acho que aproveitei mais, pra falar a verdade. Você quer falar, Danilo? Acho que o microfone está desligado. Aqui, pronto. Quando você fala de não só maturidade, mas também de aproveitar mais, né? E vem exatamente dessa maturidade, porque a gente pega o estudo mais a sério e traz uma curiosidade até maior. Sim, daí tinha outra experiência, né? Mas assim, eu já tinha formação, então eu dava aula, já fazia 4, 5 anos. Outra experiência, outras... É outra vivência, né? É outra coisa. Outra convivência até com os professores também. Com certeza. E um professor lá, um dos meus professores de matemática da UFSCar veio a ser meu orientador de mestrado e depois participou da minha banca de doutorado e a gente é super amigo. Né? Que legal. Professor na graduação. Então, isso é louco. Muito bom, cara, essas trocas aí. Mas a maioria dos alunos da minha turma de engenharia, cara, eram que queria mesmo. A maioria tá super bem, pessoal que morava comigo na República. Um mora nos Estados Unidos, outro foi para a Alemanha, assim, pessoal... É que, assim, acho que é a identificação mesmo com o curso, né? Sim. Eu fiz mais por gostar de exatas, mas eu acho que eu queria mesmo é fazer matemática. Olha só. Mas não me arrependo. Como eu falei, depois eu vim a ser coordenador do curso de engenharia mecânica, coisa que se eu não tivesse a engenharia, a graduação, né, eu não teria essa oportunidade. Então, tudo no seu tempo, né? Acrescenta, né? Mas, com certeza. Mas, enfim, essa foi minha trajetória, só para vocês saberem, né, tipo, quem sou eu. Tá ok? Agora vamos falar do nosso curso. O nosso curso é de álgebra linear e geometria analítica. Então é assim, ó. Já ia até respondendo a pergunta, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, da Noemi, em relação à presença e tal. Então, eu toda semana, eu vou tentar fazer isso na segunda-feira, eu vou postar um material, como eu fiz já essa semana, né? Quando vocês acessaram, acho que já tinha lá. Tem uma postilhinha lá que eu coloquei, porque é sobre matrizes. A primeira parte do nosso curso é sobre matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares. Só que esse assunto, teoricamente, vocês viram ou deveriam ter visto no ensino médio. O que pode acontecer, a gente talvez dá uma aprofundada um pouco maior, assim, mas vamos dizer assim, sei lá, 80% do que eu apresentar nessa parte do nosso curso, talvez vocês já saibam. Então, acredito que não vão ter tanta dificuldade em relação a matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares, pelo fato de não ser um conteúdo totalmente novo, pelo menos para alguns. Pode ser que alguém não tenha visto isso no ensino médio, aí vai ter sido falha da escola, mas não tem nenhum problema, aí você vê aqui. Mas, teoricamente, todo mundo já viu isso no ensino médio, tá? Em relação aos sistemas de equações lineares, aí a gente vai aprender alguns métodos de resolução. Aí tem o método da adição, que a maioria acho que já aprendeu até no ensino fundamental, antes do médio.
Aí a gente tem regra de Cramer, que envolve determinante, cálculo de determinantes para resolver sistemas. Isso vocês assim, provavelmente viram no ensino médio. E a gente vai ver uma coisa que chama método do escalonamento. Isso talvez alguns não tenham visto. E o que acontece é que o escalonamento acaba sendo o melhor método para a gente resolver os sistemas de equações. Então, escalonar um sistema de equações lineares, para alguns eu acho que vai ser novidade. É uma forma de resolução de sistemas, tá? Isso talvez para alguns seja novidade, para outros pode ser que não, mas de qualquer forma, ali a gente começa a ver alguma diferença do ensino médio. Essa é a primeira parte do nosso curso. Depois que a gente vê matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares, a gente vai ver vetores, que são aqueles vetores que vocês já ouviram falar na física, eu acredito. No ensino médio também, em física, talvez vocês já tenham ouvido falar de vetores, grandezas vetoriais e tal. E a gente vai ver vetores, só que aí a gente começa a já ver com um olhar diferente do visto no ensino médio da maioria das escolas. Por quê? Porque aí a gente já vai começar a falar em coordenadas cartesianas, então a gente vai falar de versor, que acho que ninguém conhece, acredito eu. Né? Então, os versores dos eixos x, y e z são os versores i, j e k. Então, essa parte de vetores aí começa a ficar já um negócio novo. Então, talvez fique até mais interessante. Porque você vai falar, oba, agora eu estou aprendendo alguma coisa que até então eu já sabia, eu já tinha visto. E aí a gente vai estudar os vetores, então. E a gente vai ver o que são vetores LI e vetores LD, que são linearmente dependentes, linearmente independentes. Quais as condições para eu ter vetores LI, quais as condições para eu ter vetores LD. E aí, depois de estudar os vetores, aí a gente vai estudar espaços vetoriais, e aí eu já alerto vocês, isso é um assunto bastante abstrato, não é difícil, mas é abstrato, é no mundo das ideias que a gente trabalha com espaços vetoriais. Então, a gente vai ter uma definição do que é um espaço vetorial. Então, eu vou chegar lá e definir, olha, um conjunto não vazio, munido de duas operações. O que é munido? Quer dizer, onde você sabe fazer duas operações. Uma é somar os elementos do conjunto e a outra é multiplicar qualquer elemento por um número real. Essas são as duas operações que a gente precisa saber fazer com os elementos do conjunto. Então, um conjunto não vazio, onde eu sei fazer essas duas operações, quais? Somar dois elementos e multiplicar qualquer elemento por número real. Se obedecer a um conjunto de 8 propriedades, a gente vai chamar de espaço vetorial. Então, eu vou definir isso lá mais para frente, tá? Só estou dando um geral aí no nosso curso. E aí, isso ninguém viu no ensino médio. Então, a gente vai definir o que é um espaço vetorial, as propriedades, e aí vai ver o que é um subespaço vetorial. Isso tem bastante ideia de conjunto, tá, gente? Tem conjunto e subconjunto. Então, a gente vai ter um espaço vetorial e um subespaço vetorial. E depois de estudar os espaços vetoriais, que aí a gente está na parte de álgebra linear. Então, geometria analítica e álgebra linear. A parte de geometria analítica vai ser mais matrizes, determinantes, sistemas e os vetores. A hora que a gente fala em álgebra linear, é entre os vetores, os espaços vetoriais e as transformações lineares. Tá? Então, o nosso curso é isso. Vamos dividir em 3 partes. Primeira parte, que pode ser uma recordação de algumas coisas do ensino médio, matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares. Uma segunda parte que seria vetores e espaços vetoriais. E uma terceira parte que seriam as transformações lineares que envolvem os espaços vetoriais. Transformação linear é como se fosse uma função. Uma função, você pega dois conjuntos, função que vocês viram no médio, né? Você pega dois conjuntos de números reais e liga elementos de um conjunto em outro. Transformação linear também vai pegar dois conjuntos, só que esses conjuntos têm que ser espaços vetoriais e vai elevar elementos de um conjunto, de um espaço vetorial, em elementos do outro espaço vetorial, com duas condições. Se obedecer as duas condições, que a gente vai apresentar futuramente, a gente vai chamar essa função entre espaços vetoriais de transformação linear. Então, assim, de vetores para frente, eu acho que começa a ter novidades em relação ao ensino médio, ao que vocês conhecem do ensino médio. Então, o curso vai ser, toda semana eu coloco na segunda, materialzinho da semana, e uma lista de exercícios. A lista de exercícios é para vocês treinarem, para a gente fazer a avaliação e para vocês aprenderem também, né? Para o aprendizado de vocês.
o que vocês precisam me entregar. Quando eu quiser que vocês me entreguem alguma coisa, eu vou colocar no Moodle uma lição lá. Então, assim, pode ser uma lista de exercícios, só que eu já digito a lista e você só tem que assinalar as alternativas, resolver e assinalar, ou senão o exercício tem que colocar uma resposta, você vai digitar a resposta, ou se eu quiser que você anexe alguma coisa, eu vou falar, olha, aqui você anexa. É tudo pelo Moodle, tá? Então, quando eu quiser alguma atividade, para valer como uma parte da nota final, que é uma nota de trabalho, que a gente chama, aí eu vou avisar vocês, falar, olha, vai estar disponível até, sei lá, geralmente eu ponho na segunda, fica disponível até domingo para vocês fazerem. Em relação à presença, a gente consegue, né, nós professores, a gente consegue entrar no Moodle e ver se vocês estão acessando o material, se não estão, o que vocês estão acessando, ou se você entra no Moodle e nunca abriu nenhum arquivo, tudo isso a gente consegue ver. Então, assim, acho que eu não vou ficar me prendendo, pelo menos nesse tipo de ensino remoto, eu não vou ficar obrigando ninguém a entrar nesses encontros aqui que a gente vai fazer, os síncronos, né? Se você quiser, eu vou ficar estudando por conta, eu vou acessar o material, vou fazer as listas, vou fazer tudo e nunca entrar na aula, eu não posso te condenar por isso, né? Se você acha que consegue fazer assim, tá bom? Então, por isso que, Noemi, te respondendo assim, em princípio não precisa me entregar nada, quando eu quiser que vocês entreguem vai ser mais para valer como uma parte da nota, como um trabalho. E a presença, que até a Sara também me questionou, né, se vocês precisavam entrar por causa de presença, não. Só se você quiser, né, assistir aula, ou tirar alguma dúvida. Então, assim, quando eu começar essa parte nova, vetores para frente, talvez a gente faça um encontro onde eu vou explicar alguma coisa para vocês. Caso contrário, a gente vai fazer os encontros e aí a gente tira a dúvida de exercícios. Aqui ao vivo, né? Tipo, eu tenho uma lousa ali atrás, eu resolvo os exercícios que vocês quiserem da lista, que tiverem dúvida, não tiverem conseguido resolver, e a gente discute aí, eu resolvo, tiro as dúvidas e espero que fique tudo resolvido da melhor forma, tá? Então, assim, presença, não vou cobrar, no sentido de você entrar aqui e fazer uma chamada, alguma coisa assim. Se eu entrar, por exemplo, no Moodle, e falar, nossa, o cara nunca acessou nada, só acessou a prova, pode ser que aí eu dê alguma falta para você, né, assim. Porque uma coisa estranha é você nunca acessar nenhum, assim, você não precisa entrar na aula, mas não acessar nada do material, não acessar nenhuma lista de exercícios, não acessar nada. Só entrar no dia que você só acessou. Estranha. Tá cortando, professor. O áudio. O seu áudio tá cortando, ele faz um vento, sabe, e corta. Vê se Para. Tá normal? Será que é o mic, alguma coisa? Não sei, pra mim tá normal, minha internet tá aqui funcionando. Agora voltou. Agora parece que estabilizou. Agora voltou. Sim, voltou. Tá certo aí? Estão me ouvindo? De boa. Tamo. Beleza? Bom, então, gente, assim, ó, não vou... Então, Oi? hoje, se der tempo, eu queria ver a resolução do exercício 3 da lista, que eu não lembro a parte, sabe, de potência de matriz. Sim, a gente faz. Vamos Obrigada. fazer... Professor, Oi? aproveitando o gancho, eu queria tirar uma dúvida. O exercício 4, ele meio que trabalha com uma ideia de conjuntos, que a multiplicação de A com B é a mesma coisa que A com C, só que B e C são diferentes. Certo. Isso não existiria em matrizes, não é? Eu explico também. Então, já a gente tira as dúvidas dos exercícios, tá? Beleza, obrigado. Imagina. Rodrigo, Oi? sobre o horário de aula, quinta-feira a gente vai ter aula também? Tipo, você vai abrir plantão, alguma coisa? Como que vai ser? Isso, boa pergunta. Tá, vamos combinar isso já. Deixa eu só falar uma coisa. Vocês têm grupo? Um grupo de WhatsApp, pelo que eu entendi? Sim. Temos sim. Tá, e a Sara tem, ela, não sei, aqui tem que eleger um representante depois. A princípio eu falei com a Sara, que foi quem entrou em contato comigo. Pode continuar sendo com ela, eu mando no grupo, ela manda no grupo para vocês, ou sei lá, se alguém quiser entrar em contato comigo também. Pode sim. Tá. Se alguém quiser, depois pede meu contato para a Sara, se achar, sei lá, falar assim, não, também quero, de repente avisar o pessoal. O grupo é importante para não ter que ficar mandando para todo mundo, daí eu falo com um aluno ou dois, e vocês mandam no grupo, e aí avisa todo mundo.
boa pergunta, acho que foi o Arthur, em relação às aulas. Ó, a gente pode combinar o horário dos encontros semanais, aí, os síncronos, né, para tirar dúvida ou para explicar a aula. Pode ser no horário da aula que existe lá um horário, né, vocês têm um horário. Só que eu prefiro não seguir, eu prefiro, na verdade, ver a disponibilidade de vocês, assim, falar assim, numa semana, e não precisa ser, pode ser toda semana no mesmo dia, sei lá, para ter um padrão, se vocês quiserem. Ou pode ser assim, essa semana tal professor não vai dar aula na terça, a gente vai estar tranquilo. Quer fazer na terça? Pode ser. A outra semana vai ser, a gente está tranquilo na quarta, não sei. Pode ser de acordo com a disponibilidade de vocês. E horário também. Ou a gente pode fazer no horário que está no papel lá. Mas assim, acho que nós vamos fazer uma vez por semana. Eu vou falar o porquê. Porque 2 vezes por semana, quando é presencial, tranquilo, é legal. Mas quando é remoto, cansativo, e aí o pessoal acaba não entrando, acaba enchendo o saco toda semana, ter aquele vínculo, sei lá, 2 vezes por semana, por exemplo. Só se houver necessidade, tiver muitas dúvidas, tal, a gente pode fazer. Caso contrário, não. A gente faz uma vez por semana, e se tiver muito fácil, ninguém tiver dúvida nenhuma, a gente pode até pular alguma semana. Então, Arthur, não precisa ser no horário de aula, pode ser o horário que vocês podem combinar, por isso que eu falei do grupo, vocês podem combinar, né, falar assim, nossa, essa semana vamos fazer, a gente está livre, está mais tranquilo tal dia e tal horário, vamos ver se ele pode? Me manda mensagem, eu podendo, a gente fala, ó, tá beleza, tal horário, tal dia. Só uma coisa, com a química, licenciatura em química, turma do 2º ano, eu estou fazendo de quinta às 8h30, então de quinta às 8h30 da noite eu não vou poder, é o único horário que, por enquanto, eu estou amarrado com eles, que eles têm fazendo toda quinta. Eu já tinha aula com eles no semestre passado, e aí eles preferiram manter esse horário, que nem sei se é o horário de aula deles. Então fica para vocês, aí vocês depois podem conversar entre vocês, ver o dia que vocês querem. Eu até conversei com o Hélio, acho que vocês têm aula com o Hélio também, não tem? De fundamentos? Tem de quinta e sexta-feira. Isso, até que tinha falado com o Hélio, de a gente, de repente, que acho que ele tem... eu não lembro os dias, mas vamos supor que fosse terça e quinta. Eu falei, eu dou aula na terça, vamos combinar com os alunos, eu dou de terça você dá de quinta, ou vice-versa, para não ficar, sabe, dá 2 aulas, ele dá 2 aulas, depois o outro vai dar 2 aulas, pega um dia para ele e um dia para mim. A gente pode fazer isso também. Então, respondendo, tentem conversar entre vocês, definir um dia que vocês quiserem e um horário. E aí vocês vão me falando, se for mudando toda semana, então chega na semana e fala, ó, Digão, tipo, essa semana pode ser na quarta, às 8? Ah, beleza, então, aí na semana seguinte, ó, vamos manter a quarta? Não, pode ser na terça, às 7, e assim por diante. Então, é por isso que é interessante vocês terem um grupo e conversarem entre vocês e entrarem num acordo. De qualquer forma, eu sempre gravo e depois disponibilizo lá. Então, se por um motivo alguém não puder naquele dia, e a maioria puder, a pessoa depois assiste a gravação. E se tiver alguma dúvida, pode pedir para algum colega aí, ó, tenho dúvida em tal exercício. Aí, ó, fulano não pôde vir, mas pediu se pode resolver tal exercício, eu resolvo e fica postado lá no Moodle depois, a resolução. Entendeu, Arthur? Sim, Rodrigo, entendi. Valeu. Obrigado. Então, fica combinado assim, ó, vocês definem o dia e me avisa. E aí, sei lá. Outra coisa, tipo, se tiver com alguma dúvida, algum exercício, pode te mandar para você no privado. Aí você pode passar a resolução para a gente compartilhar no grupo depois, alguma coisa assim? Pode. Se tiver alguma dúvida, assim, vamos supor, a gente terminou hoje, aí você está no final de semana estudando e está com dúvida num exercício. Você me manda no Moodle ou me manda no Zap, tanto faz. Dependendo do exercício, de repente eu gravo uma resolução do exercício e posto lá no Moodle para todo mundo ter a resolução daquele exercício. Isso eu faço também. Eu fiz com a turma o semestre passado. Tá bom, então. Valeu. Tá? Então, de repente, eu faço a resolução de um exercício específico e posto só o videozinho de 5 minutos lá, resolvendo um exercício. Não precisa nem estar todo mundo. Eu gravo sozinho, posto lá e, caso vocês não entendam, depois no encontro a gente tenta esclarecer se vocês não entenderem a resolução. Pode ser feito isso também. Tá bom? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Arthur aqui. Quanto à referência bibliográfica, o senhor vai usar a do professor Júlio César exclusivamente ou você indica ou está utilizando mais alguma?
a parte de matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares, cara, vocês têm material de sobra, de apostila de ensino médio, de livro de ensino médio, assim, internet, então, que é um assunto mais batido, né, mais manjado. Uhum. A parte de espaços vetoriais, vetores e transformações lineares, quando eu colocar o material, eu coloco a sugestão de bibliografia para vocês também. Já dou uma dica em relação a isso, que é a seguinte: lá no Moodle eu coloquei não sei se vocês chegaram a ver, o plano de aula, que tem por semana, nosso planejamento, até para vocês se organizarem, de repente se perder alguma aula. Sim. E no site do IF, MTO, né, mto.ifsp, se vocês entrarem lá nos cursos de graduação e no Engenharia de Energia, vocês têm acesso ao plano o PPC, que a gente chama, né, o projeto pedagógico do curso. Lá no projeto pedagógico, no site, em todas as disciplinas, o que é para ser dado na disciplina, inclusive tem a referência bibliográfica básica e complementar de todas as disciplinas, do curso inteiro já. E então eu já dou uma dica a vocês que já estão no primeiro ano, até para vocês se orientarem, assim, de repente fala assim, nossa, deixa eu ver o que tem meu plano, né? Fala assim, nossa, mas eu acho que ele está viajando, ou senão vamos supor que você está conversando com outro aluno, né, de outra universidade, faculdade, pô, mas não tem nada a ver o que você está falando, a mesma matéria e são assuntos diferentes. Entra lá no projeto, que foi aprovado pelo MEC, e vê se de repente eu não estou falando um monte de coisa que não era para eu falar, entendeu? Não estou falando de todas as disciplinas. Então você pode ter isso e falar assim, mas não era para a gente estar vendo isso. Pode questionar, era para a gente ver, tá aqui no projeto, tinha que ver isso e você está inventando só o que você sabe aí. Está ensinando só a somar fração, porque você só sabe isso, falando para mim, né? Vocês falando isso para mim. E aí vocês têm que me cobrar. Tá? Então, agora, Arthur, vou te aproveitar aqui, ó. Mas eu vou sugerir, a hora que eu estiver explicando, vou falar, tô tirando exercício desse livro, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas só para vocês verem, ó, eu vou usar esse livro, Introdução à Álgebra Linear. Depois, quando eu for postar o material, eu referencio lá para vocês, se quiserem procurar. Tem PDF na internet. Alfredo Steinbrück e Paulo Winter, eles são professores da Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse é um livro que eu vou usar, e esse livro aqui também. Geometria Analítica, ele também tem a parte de vetores, é o livro do Paulo Boulos. Esse Paulo Boulos é professor, ou foi professor da USP de São Paulo, do Instituto de Matemática e Estatística lá da USP. Basicamente, eu vou usar esses dois livros. Então, esse aqui, do Paulo Boulos, e esse aqui, do Paulo Winterli, tá? Uhum. Mas eu escrevo, quando eu colocar o material, eu coloco a referência certinho, o nome do livro, os autores, para vocês procurarem na internet. Essa parte, e naquele material que eu postei, lá no Moodle também, que eu coloquei assim, ó, uma apostilinha lá de matrizes e determinantes, naquele material, na segunda página, deixa eu ver aqui, acho que na segunda página, tem uma coleção de livros ali, ó. Álgebra linear com aplicações, álgebra linear do Boldrini, esse também eu vou usar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Depois eu vejo o meu livro do Boldrini. Eu vou falando, mas assim, ó, naquele material que eu postei no Moodle, que já tem lá referências bibliográficas, os livros que eu vou usar estão ali. Perfeito. Tá? Os dois últimos aqui que eu tô vendo, eu tô com ele aberto aqui, o material, os dois últimos, um deles é o que eu mostrei agora, Introdução à Álgebra Linear. O segundo lá do Boldrini é um livro preto, que é uma professora da Unicamp, né? É um professor da Unicamp. É o segundo, de Álgebra Linear. E é isso. Então, naquela própria referência lá, se você olhar na apostilinha lá que eu postei, no material do professor Júlio lá, né, que fala sobre matrizes, lá Sim, tem... eu abri aqui, eu tô dando uma olhada. Oi? Não, eu abri aqui sim, eu tô dando uma olhada aqui, que tem as Tá vendo as referências aqui no referências material. aí? Uhum. Ó, o Boldrini, que é o segundo livro, é um livro preto. Esse livro eu vou usar para a parte de espaços vetoriais, tá? O último livro da referência é um que eu mostrei aqui, um laranjinha, esse aqui, ó. É o último da referência, Introdução à Álgebra Linear. Tem o de cima, que é do mesmo autor, que é Álgebra Linear, em vez de ser Introdução. Então, ali tem as referências e eu mostrei dois aqui, dos livros dessa coleçãozinha aí. Perfeito. Tá bom? Uhum.
E, bom, para ser aprovado, vocês acham que vão ter nota mínima 6, a frequência, teoricamente, 75%, isso acho que é o de menos no momento. A nota vai ser uma parte de trabalho e uma parte de avaliação. A avaliação vai ser feita pelo Moodle com tempo, eu aviso lá, ó, a gente combina o dia, né? Ó, a prova vai ser, sei lá, quarta-feira, das 7 às 9. Então, vai abrir às 7 e vai fechar às 9. Você tem esse intervalo para resolver no próprio Moodle. Eu digito todas as questões lá, você só entra lá, resolve, aí eu posso pôr questão de alternativa, questão onde você vai digitar a resposta, questão com você vai fazer associação, tem várias formas de eu criar questões no Moodle. Eu misturo. E aí vocês resolvem no Moodle, responde lá, na hora que encerrar a avaliação, vocês já têm a nota. Assim, na hora que você enviar a sua avaliação, vamos supor que é das 7 às 9 na quarta. Se você me enviar, você começou às 7 e terminou 8, beleza, você envia, só que você não vai saber a tua nota. A nota só vai sair a partir das 9, a hora que todo mundo tiver entregue e tiver fechado o sistema. Aí, se você entrar às 9, você vai lá saber quais questões você acertou, quais errou e já sai tua nota. Antes disso, os trabalhinhos são feitos da mesma forma, vocês vão acostumando já a acessar o ambiente lá e resolver lá. Antes da prova, eu coloco uns trabalhinhos no mesmo esquema da prova, só que daí não com tempo, não com dia, deixo uma semana aberta, mas para vocês irem se acostumando como que funciona. Acho que é isso. Tem mais alguma questão? A não ser as dúvidas lá, que daí a gente vai para as dúvidas para esclarecer. Alguém tem alguma pergunta? Para mim ficou claro. Obrigado, professor. Professor, sobre as listas de exercício que você posta, dá para me ouvir? Desculpa, eu não entendi, meu som tá ruim. Sobre as listas de exercício que você posta, você vai postar uma resolução? Uma lista com resolução de todas ou só as que você tiver indo? Isabela, peraí. Ok. Meu áudio tá horrível. Peraí, deixa eu fazer um negócio. Pode falar. Melhorou? Peraí, deixa eu ver se ele conecta. O áudio do meu computador tá ruim. Tenta falar para eu ver. Então, sobre as Agora listas... Agora dá? Certo. Ok. Sobre as listas que você posta lá no Moodle, você acha que você vai postar alguma resolução, tipo, uma resolução da lista toda ou só os exercícios que alguém tiver dúvida? Tá, entendi. Depende. Essas primeiras listas, como a princípio são relativamente simples, eu não pus as respostas, não deu tempo de resolver, de gerar as respostas ali. Só que, lembrei outra coisa na conta da pergunta. Eu vou ensinar vocês depois, mostrar, né, um caminho, onde vocês podem gerar as respostas, tipo software que você põe uma matriz lá, um exemplo. Eu quero fazer uma matriz elevada a 2020 lá, como tem um exercício. Você tem uma linha de raciocínio, resolve, e depois eu posso mostrar um software para vocês que dá a resposta. Então, por isso também que eu não coloquei resposta. Principalmente se fosse presencial, eu ia todas as aulas, eu vou para a lousa, explico, faço a parte de exercícios na lousa, mas eu sempre gosto de mostrar software que vocês têm à disposição. Eu vou usar um software livre, que é chamado de GeoGebra, que é bastante interessante, eu acho super válido vocês saberem usar. Ele vai ajudar a visualizar os vetores, desenhar mesmo, os vetores em 3 dimensões. Ele consegue resolver as matrizes, determinantes, sistemas. Então, eu vou estar mostrando para vocês uma forma, de repente, de gerar as respostas, caso vocês tenham dúvida. Como se fosse uma calculadora, né? Tipo, imagina que você tem que fazer uma conta, aí você fez e, deixa eu ver, testa na calculadora. Eu vou ensinar vocês também a fazer isso com matrizes, determinantes, sistemas, com software. E aí, eu não fiz isso nessa primeira semana, mas vou fazer. Então, por isso também que eu não coloquei resposta. Para depois vocês mesmos, né, podem estar descobrindo aí as respostas. Mas a parte de vetores, transformações, espaços vetoriais, que é mais difícil, vamos dizer, mais abstrato, e que vocês nunca ouviram falar, eu vou fazer as listas com respostas.
que aí dá menos trabalho para vocês. Sim. E você também não fica na dúvida, né? Putz, será que eu fiz certo? Matrizes é mais fácil, então por isso que eu não pus. Mas eu posso colocar também. Ok, beleza, professor. Tá bom? Obrigada. Mas aí vocês também podem fazer assim, ó, Isabela, uma sugestão só. Vocês podem conferir entre vocês as respostas. Tipo, ó, fiz tal exercício, alguém mais fez, deu esse resultado? Porque quando eu era presencial também fazia isso. Às vezes eles me perguntavam um exercício, eu falava assim, ó, quando todo mundo tiver em desacordo, cada um deu uma resposta e então a gente tenta descobrir quem está certo. Agora, se todo mundo meio que chegar no mesmo resultado, é um grande indício de que vocês fizeram corretamente, né? Ou erraram todo mundo igual, mas é mais difícil, acredito que tenham acertado aí no caso. E aí não precisa nem resolver o exercício de repente, porque ou falar, será que está certo? Porque se mais gente fez e deu o mesmo resultado, a chance de estar certo é grande. Tá? Então vocês podem estar conferindo entre vocês também. Ó, eu fiz tal exercício. Quanto você fez? Quanto deu? Ah, puto, o meu deu diferente. Aí a gente pode. Ou vocês conversam entre o que você fez, aí vê onde está a diferença, né? Ou se não, me pergunta e a gente vê quem está certo. Uma dica também, né? Sim, Já que vocês têm o grupo, podem conversar no grupo sobre isso, né? Ah, a resposta de tal exercício. Tá? já estavam falando disso lá no grupo. Acho que, se não me engano, o Danilo mandou um aplicativo Aham. de resolução de matriz que eu estou usando e está ajudando bastante. Legal. Não, pode usar. À vontade. Só que fique claro que é para ajudar na solução, né? É pra ajudar, pô. Por favor, não é para só colocar o resultado, hein, galera? Não, eu mesmo vou explicar também. Software, caminho, site aí que tem resolução, se digita, tem uns sites legais, você coloca. Ontem o que eu tava resolvendo, eu tava tirando foto e mandando para ver se dava o mesmo resultado também no grupo. Aham. Não, esse é um caminho. Tipo, essa troca aí entre vocês é super válida e super. É melhor do que eu colocar a resposta, cada um fazer lá, ver se bateu. Eu acho até melhor essa troca entre vocês. Mas eu vou colocar a resposta em algumas listas, sim. Tá bom? Vamos ver aqui se eu posiciono aqui meu computador para... o áudio do meu computador tá um lixo, eu não consigo entender. Por isso que eu pus o fone aqui. O cara, mano, ele tem uma lousa em casa, cara, meu Deus. Uma lousinha. Calma, deixa eu pegar minhas canetas, só um minuto. Eu falei pra você, eu queria dar aula, né, cara? Quando eu me formei, eu queria dar aula. Caramba, hein? Fique à vontade, né? Isso que é parte de dar aula mesmo. Hein? Não, mas tem masoquista no mundo, tá vendo? Tem mesmo. Tem louco pra tudo, né, cara? Primeira lista, deixa eu ver aqui. Alguém comentou do exercício 4, acho que foi isso, ou 3? Eu falei do 3. Do 3? Alguém falou do 3 e alguém falou do 4, não foi isso? Isso. Tá. Vamos lá, vamos na ordem aqui. O exercício 3, ele fala assim, né? Dê um exemplo de uma matriz A, 2 por 2, não nula, tal que A ao quadrado é igual a 0. Só explicações sobre as notações aqui, ó. Quando a gente coloca assim, A ao quadrado, não existe potência em matriz no sentido de fazer assim, ó. Existe potência de matrizes, né? Tipo, A ao quadrado é uma potência. Só que a gente encara como a matriz A multiplicada pela matriz A. A gente não encara como, assim, ó. Sei lá, vou dar um exemplo para ver se fica mais claro o que eu estou querendo explicar. Imagina que você tem essa matriz 1, 2, 3, 4, que é uma matriz 2 por 2. Aí, muita gente pensa que a matriz A ao quadrado seria pegar cada elemento da matriz e elevar ao quadrado, do tipo 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Não é isso. Tá? Não existe esse tipo de potência, de falar que a matriz A ao quadrado é pegar cada elemento e elevar ao quadrado. Isso está errado. Eu vou tirar meu fone aqui. Isso está errado, gente.
Então, quando a gente escreve A ao quadrado, a nossa ideia é a matriz A multiplicado pela matriz A. E quando a gente coloca igual a zero, como aqui é um produto de matrizes, e a matriz A é 2 por 2, e a matriz A é 2 por 2 de novo, bom, primeira condição para a multiplicação de matrizes é que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Então, isso aqui tem que bater, senão não existe o produto de matrizes. E a matriz resultante, ela tem esse número de linhas e esse número de colunas. Ou seja, a matriz resultante de A vezes A, já que A é 2 por 2, vai ser uma matriz também 2 por 2. Então, quando está escrito igual a zero aqui, esse zero, na verdade, significa a matriz 2 por 2 nula. Tá? Então, assim, algumas explicações. Esse zero não é o número zero, é a matriz nula, tá? Que, no caso, 2 por 2 seria a matriz composta só por zeros. E esse A ao quadrado não é pegar os elementos individualmente e elevar ao quadrado, é fazer o produto da matriz por ela mesma. Qual que é o lance desse exercício, né? Para que serve esse exercício? Porque, assim, tem várias coisas, várias analogias. Analogias, sim, são comparações que a gente vê que são coisas que têm comportamento parecido. Então, existem várias semelhanças entre as matrizes, as propriedades que envolvem as matrizes, e os números reais, que vocês estão acostumados. Vou falar alguns exemplos para ver se vocês entendem. Por exemplo, a soma de números reais obedece uma propriedade chamada comutativa. Comutativa é o fato de você somar 2 com 3 e dar o mesmo resultado que 3 com 2, ou seja, a ordem não afeta, né? Então, essa propriedade de dizer que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, ela tem esse nome que chama comutativa, que significa que você pode comutar, quer dizer, trocar a ordem. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Isso para números, tá? A soma de matrizes, ela obedece a essa propriedade comutativa. Então, se eu somar uma matriz A com uma matriz B, vai dar o mesmo resultado que pegar a matriz B e somar com a matriz A, óbvio, desde que exista a soma. Para existir a soma de duas matrizes, elas têm que ter o mesmo tamanho, né? Você não consegue somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 3 por 5. Elas têm que ter o mesmo tamanho. Então, desde que exista a soma, ou seja, desde que essas duas matrizes A e B sejam do mesmo tamanho, se existir a soma A mais B, vai existir a soma B mais A e dá o mesmo resultado. Então, a soma de matrizes obedece à propriedade comutativa, que é essa de poder trocar a ordem, que é semelhante aos números. Então, isso é uma semelhança entre as matrizes e os números. Só que daí, como a gente está estudando matrizes, começa a aparecer também algumas diferenças. Por exemplo, a multiplicação de números também obedece a essa propriedade comutativa. Arthur, já deixo você falar, tá? Só um minutinho. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Comutativa também é válida na multiplicação, porque aquela outra era comutativa da soma. Mas no produto também existe essa propriedade comutativa, para os números. Porém, para as matrizes, o produto nem sempre existe na ordem, né? Então, assim, se a gente faz o produto da matriz A por B, supondo que exista, e faz o produto de B por A, supondo que também exista, não necessariamente, quando a gente faz a matriz A vezes a matriz B, vai dar o mesmo resultado da matriz B vezes a matriz A. Pode acontecer de eu multiplicar duas matrizes nessa ordem e dar o mesmo resultado quando eu inverter? Pode. Pode acontecer de dar o mesmo resultado. Mas pode acontecer de não dar o mesmo resultado. Coisa que para os números não tem. Sempre dá certo. Para as matrizes pode não dar certo. Inclusive para as matrizes, às vezes existe o produto numa ordem e quando você inverte, né, vai fazer B vezes A, por exemplo, nem existe, não dá para fazer o produto. Então, quando você vai fazer o produto de duas matrizes, pode acontecer três coisas. Pode existir nas duas ordens e dar o mesmo resultado. Pode existir nas duas ordens e dar resultados diferentes aqui, dar resultado diferente daqui. E pode ser que nem exista. Existe numa ordem, mas não existe o produto na outra ordem. Então, significa que não obedece a comutativa, porque não é sempre que vai dar certo. Coisa que com os números acontece. Então, a propriedade comutativa do produto não é válida para as matrizes, como é válida para os números. E a gente começa a fazer comparações, então, dos números com as matrizes. Uma coisa óbvia para números é que se você tiver x ao quadrado, número, né, não matriz, número, igual a zero, é óbvio que esse x, esse número, tem que ser zero, né?
Que número que você leva ao quadrado e dá zero? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá zero? O único que a gente conhece aqui é o zero. Então, só tem jeito de ser zero vezes zero. Se o x não for zero, o produto nunca vai dar zero. Não é verdade? Agora, para as matrizes, esse exercício quer mostrar isso, que não é igual aos números. Pode existir, na verdade, uma matriz A, que não é a matriz nula. O que é a matriz nula? Ela é toda cheia de zeros. Então, significa que pelo menos um elemento não vai ser zero. Pode existir uma matriz A, que não é composta só por zeros, mas que quando você faz ela vezes ela mesma, dá a matriz nula. Essa é a ideia desse exercício. Deixa eu pôr meu fone para ouvir. Pode falar, Arthur. Não, professor, tá certo. É que eu ia falar que você falou que a resposta era 000, só que o exercício fala que tem que ser uma matriz não nula. Não é 0000. Esse exercício justamente quer mostrar que existe a possibilidade da matriz A não ser nula, ou seja, não ser toda cheia de zeros, mas quando você faz ela vezes ela mesma, o resultado dá a matriz nula. Então, esse exercício é justamente para mostrar o contrário, que diferente dos números, você pode pegar uma matriz não nula, de tal forma que ela vezes ela dá a matriz nula. É como se existisse, se fosse pensar nos números, esse exercício estaria assim mostrando, como se estivesse mostrando que existe um número que ele vezes ele dá zero sem ele ser zero. É isso que esse exercício mostra. Então, na verdade, ele quer mostrar uma diferença que a gente tem dos números reais. Porque, assim, tem várias semelhanças nos comportamentos das matrizes, né, nas propriedades, com os números. Como eu mostrei, comutativa é uma delas. E existem diferenças. Uma delas, por exemplo, é essa. Então, a gente tem que tentar descobrir uma matriz não toda de zeros. Pode ter zero, se você quiser, mas não precisa ser composta toda de zeros, de tal forma que ela vezes ela mesma dê a matriz toda cheia de zeros. Óbvio que para fazer isso, você precisa saber como multiplicar matrizes. A multiplicação de matrizes é feita linha por coluna. Alguém não sabe multiplicar matrizes? Multiplicar uma matriz por outra, ou ela por ela mesma, que seja. Porque não é só multiplicar os termos, né? Tipo, tem que fazer multiplicação de linha por coluna. Não sei se todo mundo sabe. Professor, eu dei uma estudada para essa lista, para ser sincero, fazia muito tempo que eu não via matrizes e eu acho que eu peguei bem a situação, tá? Tá. Foi uma coisa que, assim, eu aprendi a fazer matrizes faz 2 dias. Ó, eu vou fazer um exemplo de multiplicação aqui de matrizes primeiro, então, depois a gente volta nesse exercício para descobrir. Não tem uma, tá? Outra coisa, esse exercício não tem uma resposta. Assim, não vai existir, isso que é o mais interessante, não existe uma matriz que não seja nula, não pode ser nula. Ou seja, não pode ser toda cheia de zeros. Então, o Danilo pode achar uma matriz que não é toda cheia de zeros, de tal forma que quando ele faz ela vezes ela mesma, dá a matriz cheia de zeros, dá a matriz nula. E aí o Arthur pode achar uma outra diferente da do Danilo, então assim, tem várias, por isso que não dá para dar uma resposta nesse exercício. Existem várias matrizes não nulas, tais que ela ao quadrado dá a matriz nula. Mas primeiro, então, vamos só dar uma recordadinha como faz multiplicação de matrizes. Ó, primeira coisa, para você multiplicar uma matriz A por uma matriz B, você vai ter que olhar o tamanho das matrizes. Então, vamos supor que a matriz A tenha tamanho M por N, e aí só existe o produto da matriz A por B se a matriz B for N, isso aqui tem que ser igual aqui, por qualquer coisa. Vou pôr P. Então, ó, para existir o produto de A por B, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Ou seja, isso aqui tem que ser igual. O número de colunas, aqui é linha, aqui é coluna. Aqui é linha, aqui é coluna, da matriz B e aqui da matriz A. Então, o número de colunas da matriz A deve ser o mesmo número de linhas da matriz B. Se isso bater, se esses números forem iguais, então existe o produto, o resultado vai ser uma matriz C do tamanho M por P. Então, essa é a condição para você fazer produto de duas matrizes. Você vai multiplicar duas matrizes se esses números coincidem e vai obter uma matriz resultante com esse tamanho, M por P. Como exemplo, uma matriz, sei lá, 2 por 5, duas linhas e 5 colunas, pode ser multiplicada por uma matriz B, 5 por 3, por exemplo. Porque isso aqui coincide, e o resultado vai ser uma matriz C, 2 por 3. Então, só um exemplo. A matriz A, 2 por 5, ela pode ser multiplicada, por exemplo, por uma matriz B, 5 por 3.
Por quê? Porque aqui tem 5 colunas e aqui tem 5 linhas. A condição para Professor, cortou o áudio. e esse número de colunas. Deixa eu pôr aqui. Oi. Esse finalzinho cortou, tá? Finalzinho cortou. Sim, Quando você tá falando com o fone, fica melhor, professor. Sim. Quando você tá falando com o fone no ouvido, fica melhor. Quando tá com ele. Deixa eu só ver o negócio. Ele meio que desativou. Em alguma hora aí o áudio desativou. Essa parte eu entendi, tá? Se alguém tiver uma dúvida, acho até bom voltar, assim, a última parte que você explicou sobre as 5 colunas, as 5 linhas e a resultante da 2x3. Meu fone acabou a bateria, ele é sem fio, acabou. Olha que legal. Foi por isso, então, que deve ter cortado o áudio. Por isso. Essa última parte que você explicou da matriz A ser 2x5 e a matriz B 5x3, dá uma matriz C com a resultante 2x3, a partir disso o áudio cortou. Tá. Então, o que eu disse é que para você multiplicar duas matrizes... Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Que assim, essa parte eu realmente já entendi. Tá. É só realmente se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso. Entendi. Então, é só o seguinte, prestar atenção no produto de matrizes, que a única condição que você tem que obedecer para existir o produto é que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultante vai ter esse número de linhas e esse número de colunas. Obedecido isso, você pode fazer o produto. É isso que eu tinha finalizado falando. Como a nossa, agora pensa bem, se a matriz A é 2x2, quando a matriz tem o número de linhas igual ao número de colunas, a gente chama a matriz de matriz quadrada. Tá? Então, a matriz A é uma matriz quadrada 2x2. Então, óbvio que vai dar para fazer por ela mesma, porque o número de colunas aqui é igual ao número de linhas. E o resultado da matriz A ao quadrado, ou seja, A vezes A, vai ser 2x2 também. Então, assim, existe o produto de A. Oi? Eu quebrando a cabeça, acho que eu consegui fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que você conseguiu. Ô, professor. Você quer colocar o teu exemplo? Eu queria, para ver, vai que tá errado, né? Mas aí o professor me corrige. Ó, eu fiz assim. Eu fiz A. Pode falar. Não, tá errado. Você tem que ser por ela mesma, né? Você fez duas matrizes. Você fez duas matrizes diferentes. Eu fiz com duas diferentes. Então, Noemi, né? Olha só, Noemi, você já mostrou outra coisa que também é legal mostrar. Imagina assim, ó, se eu pegar um número x, multiplicar por um número y e der zero, esse produto de números, vocês concordam que um dos dois números tem que ser zero? Sim. Por exemplo, vamos supor que o x é 5. 5 vezes quanto que dá zero? Tem que ser zero o y, não é? Isso. Agora, vamos supor que aqui o x eu não sei, mas o y é 3. Esse produto x vezes 3 vai dar zero só se o x for zero, não é? Isso. Então, quando a gente tem o produto de dois números, o produto de dois números dá zero só se um deles for zero. Ou o x tem que ser zero, ou o y tem que ser zero. Não tem outro jeito. Não tem como os números x e y, os dois, não serem zeros e o resultado dá zero. Para esse resultado dar zero, ou o x, ou o y, ou se você quiser os dois, tudo bem. Mas pelo menos um tem que ser zero. Para as matrizes, você acabou de provar, Noemi, que isso não é verdade. Que você pode multiplicar duas matrizes não nulas, as duas não nulas, acho que é isso que você conseguiu provar aí. Isso. E obter uma matriz nula. Então, essa é uma diferença dos números. Quando você tiver um produto de duas matrizes, não necessariamente iguais, porque aqui elas têm que ser iguais, porque é ao quadrado, né? Mas você mostrou agora que quando tiver duas matrizes, eu chamei de A e B, mas às vezes o exercício vai fazer assim, ó, x e y são matrizes, aí vai perguntar para você, é verdade que existe x vezes y igual a zero? X é matriz, y é matriz, óbvio que esse zero é uma matriz também, tá? Se existir o produto de x e y, e esse produto de x e y, sendo matrizes x e y, dá matriz nula, obrigatoriamente ou o x ou o y tem que ser a matriz nula? Você acabou de responder que não. Entendeu? Entendeu? Uhum. Você provou? Você provou que existe um produto de duas matrizes não nulas que pode dar a matriz nula. Porque eu fiz assim, ó. Eu fiz A, né? A minha ordem foi matriz quadrada, né? Eu coloquei
o primeiro número 1 e o segundo número 0. Tá. Embaixo a mesma coisa. 1 e 0 também? Isso. Tá. Aí a outra eu fiz 0, 0, 1, 1. Aí eu fiz a multiplicação, que é por linha e coluna, né? E essa linha multiplica essa coluna, então aqui Isso. dá 0, aqui dá 0, dá 0. Essa linha, essa coluna, aqui dá 0, aqui dá 0. Linha e coluna, tudo certo. E aí deu tudo certo, tudo 0, a matriz nula. Você não mostrou o exercício, mas você mostrou outra coisa. Essa aqui é a matriz X, essa aqui é a matriz Y. Nenhuma das duas é nula, mas tem como produto delas dar nulo, diferente dos números. A ideia que você mostrou é a mesma, só que eu quero mostrar que não é só isso, que você pode pegar uma matriz, então, em vez de ser x vezes y, vai ser x vezes x, dando 0, sem que o x seja 0. Entendeu? O que você mostrou é na mesma linha. Acho que eu entendi, acho que é só seguir essa mesma linha de raciocínio, né, que vai... Isso, se você puser essa matriz, você tem que pôr a mesma aqui. Mas do mesmo jeito que você pensou para fazer elas diferentes, você pensa agora para fazer elas iguais. Eu vou tentar agora, professor. Ai, se eu conseguir, eu vou me achar muito inteligente, né? Tenho certeza disso. Então, entendeu agora qual era a ideia do exercício? A ideia do exercício era mostrar isso. Mostrar que você tem como pegar matrizes não nulas, tais que ela, vezes ela mesma, dá a matriz nula, e seria um complemento, um exercício mostrar assim, olha, e mais do que isso, eu posso pegar duas matrizes diferentes, dando uma matriz nula, sem que as matrizes sejam nulas, isso a Noemi já fez. Essa segunda parte do exercício que poderia ter sido apresentada, a Noemi já resolveu. Professor? Oi? Eu cheguei em outra resultante também. Eu tinha feito por multiplicação. Aquela matriz resultante que o senhor fez ali, que está 0, 0, a minha ficou 0, ali a última. A última é essa? Isso. A minha ficou na primeira linha 0, 0. O primeiro elemento da segunda linha ficou o conjunto dos complexos e na outra 0, porque o conjunto poderia ser qualquer número. Você trabalhou com números complexos? Não, eu coloquei um conjunto que abrigasse qualquer número. Peraí, não entendi. Aqui é 0 e 0. Sim. E embaixo aqui... o conjunto C de complexo. C de qualquer... C. Isso, esse aí foi a resultante. Eu só fiquei com dúvida se estava certo. E aqui 0? Isso. Mas o que é esse C? É um número complexo? Qualquer número. Negativo, positivo, fracionário. Não. Deixa eu ver. É o Rafael, né? Isso. Rafael, é o seguinte, não. Quando a gente escreve assim, ó, no exercício lá mostra, eu encontro uma matriz A tal que A ao quadrado é igual a 0, esse 0 significa matriz nula. Então, esse 0 significa essa matriz. Não pode ter nenhum elemento que seja outro número. Esse 0 é a matriz. Isso aqui não é o número 0. Isso aqui indica a matriz nula. Como que eu sei que essa matriz, esse 0, indica uma matriz nula 2 por 2, né? Como que eu sei isso? Porque como a matriz A é 2 por 2, ele falou no enunciado, e eu vou multiplicar por ela mesma, o resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Então, esse 0 indica uma matriz 2 por 2, mas esse 0 indica a matriz nula. Então, só pode ser essa. Não pode ter um C aqui, sendo qualquer outro resultado. Então aquele número que estava ali, ele teria que ser multiplicado por outra matriz igual a ele e ter que dar no final 0. Está nessa matriz aqui. Entendi. Obrigado. Professor. Então, você pode... na verdade, eu vou dar uma dica que vocês podem fazer. Ou vocês querem tentar e depois, sei lá. Professor, você me ouve? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu fiz aqui... Bom, eu coloquei variáveis, né? Eu segui até um exemplo do Rafael. E eu segui variáveis aqui. Eu coloquei AB, CD, no caso. A linha AB e a linha 2, CD. E aí você vai multiplicar pelo próprio ABCD. Isso, exatamente. Aí eu cheguei onde? Eu cheguei em A quadrado mais BC. Enfim, fui fazendo a multiplicação dela. Certo? Esse vezes esse chegou em AB mais BD igual a 0. Isso, exatamente. O sistema resolveu o sistema. Para zerar isso, eu consegui apenas seria, tratando desse sistema,
O único número ao quadrado que vai dar 0 é o próprio 0. Então, logo eu já eliminei o D e o A, que eles são zeros, certo? Beleza. Então, aqui e aqui, como é a mesma, vão Isso. certo. Isso. Você fez uma generalização, você descobriu uma Isso. integral. Exatamente. No fim das contas, ou o B ou o C tem que ser 0 também. Tá. Então eu coloquei o D como, aliás, o B como 0 e o C com um número qualquer, no caso 1. Foi essa lógica que eu usei, professor. Aí aqui você põe 1, mas se você quiser pôr pi aqui também dá certo. Dá. Sim. Se você quiser pôr 2, quiser pôr menos 2, quiser pôr 5. Dá, porque não em uma multiplicação ele vai ser multiplicado por 0. É porque essa linha vai zerar tanto essa coluna como essa, né? Isso. Aí depois Ele vai zerar tudo. coluna, beleza. Ele vai zerar tudo. Mas você percebe que você pode achar uma solução, entre aspas, geral, que generaliza. Que é aqui ser qualquer número, mas não é uma resposta específica, né? Quando a gente fala um exemplo, você podia dar essa. Uhum. Podia pôr aqui, como você falou, pôr 1. Por isso que não tem uma resposta. Isso. A matriz A pode ser 0, 0, 1 e 0. A matriz Isso. A pode ser 0, 0, pi e 0. Pode ser 0, 0, 1 e 0. Pode ser 0, 0, 2 e 0. Ou seja, tem um monte de matriz A, né? Todas elas são diferentes. Tais que ela vezes ela mesma dá 0. Sim. Perfeito. Exatamente. Então, beleza. Você achou... Quando você pôs letras, você foi trabalhar na condição geral. Então, você já foi ver aonde... Quando você resolve isso, só que aqui já está envolvendo sistemas. Uhum. Nenhum problema de você fazer isso. Só que já envolve mais, conhecimento, assim, né? Porque assim, ó. Quando... Matrizes, sistemas e matriz determinante de sistemas lineares. Na verdade, as três, sem explicar uma, sem falar das outras, é meio difícil. Uhum. Aí, por isso é bom que vocês já viram isso no ensino médio, já tem essa visão. Perfeito. Tá. Quer ser por tentativa, igual a Noemi, acho que a primeira vez talvez tenha feito por tentativa, podia trabalhar com generalização e aí descobrir as condições para que isso aconteça. Ou seja, a ideia é a seguinte, vamos pensar, né? Não vamos fazer um negócio mecânico. E aí, ao mesmo tempo, fazer essa analogia com os números. Pô, com os números isso não acontece. Não tem como eu fazer um número ao quadrado que dá 0 sem ele ser 0. Não tem como eu multiplicar dois números dando 0 sem que um deles seja 0. Olha, nas matrizes isso dá para fazer. Então, a ideia é fazer essas comparações. Sim, é meio que um quebra-cabeça, né? E fazendo as comparações. Ó, isso vale nos números, não vale nas matrizes. Isso vale nas matrizes, também vale nos números. E fazendo as comparações é sempre importante. Perfeito. Noemi, tudo bem? Rafael? Tudo. Só dúvida agora só no 4. Ele deu esse exemplo agora e eu, na tentativa, tinha conseguido o mesmo exemplo. Perfeito. O que foi, Rafael? Eu tinha ficado com dúvida também no exercício 4. Tá, vamos lá. Chegamos onde eu queria. Seja a matriz 2, 1, 6, 3, encontre matrizes 2 por 2, B e C, tais que AB é igual a C, mas o B é diferente de C. De novo, mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma ideia, na verdade. Ó. Vamos lá. Aqui, AB, A vezes B é igual a A vezes C. Só que eu quero que você mostre que o B é diferente do C. É porque a ideia, de novo, é mostrar mais... deixa eu colocar já a matriz A aqui. Esse é o exercício 4. A matriz A é 2 por 2, 2, 1, 6, 3. 2, 1, 6 e 3. Rafael, seguinte, a ideia, de novo, é mostrar a diferença com os números. Vamos lá. Imagina que você tem x vezes y igual a x vezes z. Números, tá? Não matrizes. Você concorda que a única conclusão é que o y tem que ser igual a z? Para número. Certo. Vou pôr número para você ver. Vamos pensar que o x fosse 2. Então, o x é 2. Aí tá assim, 2 vezes y igual a 2 vezes z. A pergunta é, quanto vale o y? Assim, o y não pode ser diferente, não precisa nem ser quanto vale, na verdade. O y é diferente do z ou tem que ser igual? Ele é igual. Nesse caso, ele é igual. Não tem jeito, né? Vamos supor que o y fosse 5. 2 vezes 5 é 10. O único jeito aqui é o z também ser 5. Não tem outro jeito. Certo. Então, quando a gente tem assim, x vezes y igual a x vezes z, a nossa conclusão para números é que o y é, na verdade, igual ao z, não tem outro caminho. Tudo bem?
Tudo bem. O que a gente faz nesse exercício? A gente vai mostrar que isso não acontece com as matrizes. Ou seja, a matriz A vezes B é igual a matriz A vezes C. Não necessariamente a matriz B tem que ser igual à matriz C. Porque se o que vocês fazem aqui, né, com números, a gente faz assim, passa isso dividindo ou corta e chega que Y é igual a Z. Então, a ideia podia ser, corta aqui o A e o A, então a matriz B é C. Sim, pode acontecer. Se a matriz B for igual a C, é óbvio que A vezes B vai ser igual a A vezes C. Isso é óbvio. Mas não precisa. A questão desse exercício é não precisa. Eu posso ter uma matriz B diferente da matriz C e esse produto dá o mesmo resultado que esse produto. Então, a questão é descobrir uma matriz B e uma matriz C, que eu vou ter A vezes B dando o mesmo resultado que A vezes C, mas o B não pode ser a mesma coisa que C. Ou seja, mostrar uma diferença com números. E aí você pode fazer o que vocês estavam fazendo. Pega a matriz A que eu dei. Se quiser, pega a matriz B. Você não sabe. Aí vai ser igual a matriz A que eu dei, que é 2, 1, 6 e 3. E multiplica pela matriz C, só que aí não pode ser a mesma, né? Se eu chamei a matriz B de ABCD e eu quero a matriz C diferente, vou chamar de E, F, G e H, por exemplo. Eu tinha começado a fazer desse jeito, só que eu fiquei com medo porque ia entrar numa equação tipo de 8 variáveis. Aí eu parei. Não, é isso. O que você pode fazer também é, sei lá, para não trabalhar com tantas variáveis, se você quiser, você pode colocar números. Tipo, vou pôr 1 aqui, vou pôr 0 aqui, aqui eu vou pôr 2, e aqui eu vou pôr 0, por exemplo. Sei lá, já coloca alguns números e aí você acha a condição sobre os outros. Entendi. Entendeu o que você vai... Porque assim, você não precisa descobrir todos. Põe uns números aqui, põe diferente lá, deixa só umas 2 variáveis, ou só uma se você quiser. E aí descobre, e aí o lance vai ser, essa aqui é a matriz B, essa aqui é a matriz C. Nossa, olha que louco. A matriz B não é igual à matriz C, mas quando eu multiplico a matriz A pela B, dá o mesmo resultado de multiplicar a matriz A pela C. Então é parecido com aquele outro exercício lá, com o 3. Que é mostrar de novo outra condição que é válida para números, mas que não é válida para as matrizes. Então, esses exercícios vão mostrando as diferenças que existem entre as operações de matrizes e as operações numéricas, né, com números, que vocês estão mais acostumados. Aí cai naquela ideia igual da soma e subtração, o que é linha é igual a linha, o que é coluna igual a coluna. Isso. Entendi. Entendeu? Então, aí, assim, você agora fica uma questão... Eu posso resolver, mas, de novo, tem várias respostas. Você pode achar uma matriz B e uma C, as duas sendo diferentes, e diferentes da matriz da Noemi, diferentes da matriz do João, do Danilo. Cada um achar uma matriz B diferente da C e o produto dá igual. Não é todo mundo que vai achar a mesma matriz B e a mesma C, igual no outro. Só uma curiosidade, ali não precisaria ser 2 variáveis, né? Poderia ser só uma em cada matriz. Podia colocar uma, podia encher, põe 3 números e deixa só um, e acha a condição sobre esse único número. Porque eu tinha tentado desse jeito também, eu tinha deixado aqui de muitas variáveis, eu coloquei só uma variável só diferente em cada matriz para fazer a multiplicação. Aí eu encontrei também. Pode. A questão, na verdade, esse exercício, você tem que tirar essa lição que eu estou falando. Olha que louco. A vezes B igual a vezes C, eu não posso garantir que B vai ser igual a C. Isso não necessariamente vai acontecer. Pode, mas pode não acontecer. O recado do exercício é esse. Eu esqueci de martelar nessa. Entendeu o que eu disse? Entendi. Valeu. Sim, um pouco, eu não sei, na primeira semana de vocês, acho que talvez é uma diferença do ensino médio, do ensino superior, é essa. Em vez de aprender os negócios meio que, tipo, só fazer, aqui a gente tenta tirar alguma lição do exercício, né? Tipo, para que serviu esse exercício? Serviu para mostrar que isso não é verdade, né? Não necessariamente o B é igual a C. Focar nesse recado. Entendeu? Assim, aí isso mostra um entendimento maior do que simplesmente resolver lá por falar, a matriz tem que ser essa, um número lá, um monte de número. Mas você não entendeu o recado do exercício. Então, o recado é esse. A gente meio que não usou a teoria diretamente na prática, né, no ensino médio. Você realmente mostra que está entendendo o que você está fazendo, entendeu? Não só fazendo conta lá e chegando num número, mas que não quer dizer nada. Na maioria das vezes a gente tem que entender o que a gente está fazendo e assim, mas o que quer dizer isso?
para que serve? Serve para isso, ó, que louco. Tipo, como que pode duas coisas diferentes multiplicadas pela mesma e o resultado final ser diferente? É isso? Esse é o igual ao outro, como que pode eu pegar uma matriz que não é toda feita de zeros, multiplico por ela mesma e dá uma matriz cheia de zeros. Até então eu não estava acostumado com isso. Para mim, se eu multiplico uma coisa por ela mesma e dá zero, pensando nos números, tem que ser zero isso que eu estou multiplicando, né? Isso que eu estou levando ao quadrado. Ô, professor, uma outra coisa também. Tipo, a gente vê muito essa parte de matriz, mas na prática, no que seria aplicado matriz? Tipo, sei lá, em algum sistema de programação, alguma coisa? Não, seria utilizado matrizes? Tá. Não, matriz para a gente, e o significado mesmo, é uma tabela organizada. É isso. Agora, onde a gente aplica isso, aprende, tipo, você usa muita matriz em programação, tem uns exercícios ali onde a gente, sabendo as operações, a gente pode usar uma planilha, porque assim, na planilha vai ser uma tabela, né? E a gente fazer o produto de tabelas, às vezes, tira alguns resultados. Mas assim, significado de matriz não tem mesmo. Matriz é simplesmente uma tabela organizada em linhas e colunas. Que pode ter significado, eu coloquei nos exercícios, deixa eu ver aqui. Depois você tenta ver o exercício 11, que é até de vestibular aí, o exercício, deixa eu ver se acho que é o 11. Você não consegue fazer o 5 depois, Fulvio? O 5 é mais longo, acho que eu vou fazer um vídeo... Fica mais chatinho. Eu faço, explicando para vocês. O 5 e o 11, por exemplo, tentando mostrar onde você pode usar a matriz, entendeu? Mas assim, matriz não tem significado mesmo, é simplesmente uma tabela. Mas que a tabela, geralmente, você tenta organizar alguma coisa, né? Você tem um conjunto de dados, você organiza, geralmente, numa forma de tabela. Aí você pode usar essa tabela para tirar algum resultado. A princípio é isso. Mas assim, falar, nossa, tem um significado... Não tem. É uma tabela, simplesmente. Mas que ajuda a gente a organizar algumas coisas e aí, com tabelas ou multiplicação de tabelas, de repente, eu posso tirar algum significado. Que seria tipo o exercício 5 e 11, que eu faço uma gravação para vocês só deles. Ah, entendi. Beleza, obrigado, professor. Bom? Mais alguma questão? Aí, vamos fazer o seguinte. Já estamos com mais de uma hora. Vamos fazer assim, ó, eu vou fazer uma gravação desses exercícios aí do 5 ou do 11 ou dos dois e coloco lá. E eu vou também, apesar que quem foi mesmo, deixa eu lembrar aqui, o Danilo, já passou um software, mas aí eu não sei se é o mesmo, né, a página lá. Eu vou também colocar para vocês, eu faço um vídeo, não sei, vejo como eu faço, para mostrar, para vocês, de repente, gerarem as respostas. E aí, a semana que vem, a gente se encontra de novo e tira mais dúvidas. Aí vocês tentam fazer mais esses exercícios. Na segunda, eu vou postar mais, né, mais uma parte, e a gente vai tirando dúvidas. Pode ser assim? Professor, só uma observação. Oi. O item 6, ele é uma PG? O item 6, deixa eu ver. Seja a matriz A, 0, 1, menos 1 e 0, calcular a matriz ao quadrado, depois a matriz ao cubo. É para você tentar tirar uma... Ó, você faz primeiro o item A. Você faz A ao quadrado, faz A ao cubo. O que é A ao quadrado? Não é A vezes A? Resolve A vezes A, vê o que dá. Aí você resolve A ao cubo. A ao cubo, em vez de fazer A vezes A vezes A, você vai fazer assim, ó. Na verdade, é um exercício para você tirar uma conclusão aí para poder fazer o B. Então, por exemplo, você vai fazer A ao quadrado. Então, eu quero que você faça a matriz A multiplicada pela matriz A. Literalmente, pega a matriz A, multiplica pela A, vê o resultado. Aí, a matriz A ao cubo, você podia pegar o resultado que você tem aqui, que é a matriz A ao quadrado, e multiplicar pela matriz A que eu dei. Vai dar uma matriz. Certo? Você pega esse resultado, que é a matriz A ao quadrado, multiplica pela matriz A, aí vai dar uma matriz. Aí você vai fazer a quarta, isso você vai fazer no braço ou no software, não sei. A ao cubo vezes A. Vai ser a quarta. Então você vai pegar o resultado aqui, que é o A ao cubo, multiplicar por A e ver o que dá. E aí, o que eu quero nesse exercício 6? Você tem que fazer para perceber se existe um padrão de repetição, óbvio. Porque se não tiver padrão, aí é sacanagem, né? Tipo, pedir em 2020, você tem que ficar fazendo lá. Vai terminar o semestre e você não vai ter acabado.
Então, a ideia é fazer essa daqui, depois fazer ao cubo, fazer a quarta, fazer a quinta e ver se você percebe um padrão. E aí perceber o padrão e falar, já sei, então. Se for 2020, ou se eu pedisse A elevado a 2018, não, já percebi o padrão, sei responder. Baseado nessas, se eu pedisse A elevado a qualquer potência, A elevado a 2021, você saberia responder olhando o padrão que você percebeu. Esse exercício é isso que eu quero. Entendi. Valeu. Mas, Rodrigo, deixa eu te perguntar. Sobre esse exercício. Esse padrão que a gente encontrar nesse exercício não pode ser usado sempre, não, né? É só por conta que é essa matriz desse jeito. É um dos números que eu coloquei na matriz A. Sim. Tipo, mas se fosse outra matriz, não necessariamente seria desse jeito. E pode ser que nem tivesse padrão. Aí não ter padrão é sacanagem, porque aí você vai ter que fazer todas as contas toda vez. Se eu pedir A elevado a 2020 e se não existir um padrão, aí você vai ter que fazer A ao cubo, a quarta, a quinta, até chegar no A elevado a 2020. Que não dá. Sim. É igual você falou, que às vezes uma matriz é de um jeito e não necessariamente a multiplicação dela por outro vai ser de outro. Varia bastante. Exatamente. Não é igual os números, né? Que seguem um padrão sempre. Nesse caso, com aqueles números que eu coloquei na matriz A, se você fizer algo... Porque você olha a matriz A, ela não tem nada de diferença. 0, 1, menos 1 e 0, tá? Uma matriz. Aí você faz A ao quadrado, você vai ver, tá, deu um resultado lá. Não te leva a nenhuma conclusão. Aí você faz A ao cubo, aí você começa a olhar ao cubo, ao quadrado, aí você faz A à quarta. Aí você faz a quinta, a sexta, até a sétima, não são muitos, você começa a falar, nossa, tô percebendo, repete a cada, sei lá, 3. É isso que eu quero. Se vocês não conseguirem, me perguntam, eu faço. Mas eu quero que vocês tentem perceber esse padrão para fazer o A elevado a 2020. Ou, daí você pode pensar, nossa, será que eu saberia se fosse A elevado a 2015 ou a 2021? Eu sei responder? Entendeu? Sim. Como se disse Arthur aí, para aquela matriz que eu apresentei. Se fosse outra matriz, pode ser que não tivesse padrão. Certo ou não? Certo. Consegui entender. Se vocês não conseguirem fazer, vocês me falam. Assim, até a semana que vem a gente faz. O 7 segue o mesmo padrão, então. Exato. Tá. Aí, então, sempre assim, o 6, ele dá uma ideia. Aí o 7, ele já não fala assim, faça B ao quadrado, faça B ao cubo. Ele não fala, né? Ele já chega e fala, faz B elevado a 2020. Mas como você vai fazer B elevado a 2020? Para chegar no B elevado a 2020, provavelmente você teria que fazer B ao quadrado, depois descobrir B ao cubo, B à quarta, B à quinta, não sei. Aí se você fizer alguns e já falar, já entendi aqui, a sequência vai dar isso aqui. Aí você já faz o B elevado a 2020. No anterior eu te dou um caminho, faz isso primeiro. Tá, agora eu duvido você fazer esse, né? O A elevado a 2020. A ideia é que com o item A você perceba o padrão para fazer o B. No outro exercício já não. Quanto que dá isso aqui elevado a 2020? Cara, ninguém vai fazer isso, a matriz vezes ela, tem que ficar fazendo até chegar. Então, você já tem um anterior, fala, vou fazer ao quadrado, ao cubo, a quarta, vou ver se tem algum padrão. Putz, enxerguei, dá sempre isso. Ou, sei lá, cada tantos alterna e... você descobre, tenho certeza. Mas você não descobriu. Tranquilo. O exercício anterior. Fechou? Por mim, tranquilo. Rafael, Noemi, tudo de boa. Fechou, professor. Tá. De boa. Tá bom. Vocês tentem fazer. Se tiverem dúvidas, vocês ou postam lá, ou me mandam mensagem, ou a gente, semana que vem, faz literalmente o exercício. E eu vou alimentar mais aí com software, com a página, na verdade, lá, que resolve as coisas, e gravação de um exercício daqueles de aplicaçãozinha. Beleza? E a semana que vem, então, fica assim, vocês combinam ver o dia que é melhor para vocês e me avisem. Aí a gente se reúne. Tá bom? Perfeito. Por aqui tá tudo certo. Perfeito, senhor. Então, pessoal, desejo a vocês um excelente final de semana, né? Hoje é sextou. Espero que vocês aproveitem o curso aí, o Danilo, todo mundo.
Professor, o problema de cestar é que não tem pra onde cestar, né? Esse é o grande problema, né? Essa pra aula. Você está com exercícios. Vocês estão fazendo lista. Então. Eu parei na 4 para entender o resto. Questão não necessariamente quer ter festa, né? Pode estar marcado aí no caderno. Não que seja exatamente o que a gente gostaria, né? É o que tem pra hoje. Podia uma pizza aí e aproveitar. Ficar em casa e ver um filme. E a gente se conheça aí, as aulas presenciais vão ser, assim, a qualidade é bem melhor, mas eu vou tentar fazer o possível para vocês aproveitarem o curso. Olha, mas vou te falar, professor, eu gostei muito desse sistema, não só porque não tem que sair de casa também, né, para ir para aula e tudo mais, não ter todo aquele trabalho, mas parece que a absorção ela é maior, não sei, pelo menos para mim. Eu sinto eu vejo que a absorção do conteúdo ela é muito maior. Acho que deve ser pelo fone, não tem ninguém falando do lado, sabe? Não tem aquela muvuca toda. Talvez eu que tenha um probleminha aí de déficit de atenção às vezes. Né? Assim, acho que presencial a troca é importante. A troca exato. É legal, o presencial. O que eu acho é assim, quando voltar ao presencial, o Moodle a gente não usava tanto antes. Certo. E eu tentava alimentar tal, mas acabava ficando só na presencial. Agora, o que eu acho que vai ser legal é, na presencial, essa troca eu acho importante. Tá ali perto, ir na tua mesa ali, explicar, só que junto com o Moodle, entendeu? O Moodle vai ficar de suporte ali, cara. Posso pôr as listas ali, não preciso ficar mandando e-mail, tirar xerox, esses negócios todos aí. Puta, isso vai ser legal. Então, acho que a hora que juntar os dois, a hora que a gente tiver a oportunidade de ter a presencial, e isso não vai mais ser abandonado, com certeza, o Moodle, pelo menos, pô, vai ser massa. Aí acho que aí vai ser o ideal, né? Nenhum nem outro, sabe? Oi. Eu tenho uma dúvida, pode até ser um pouco besta, mas no presencial a gente continuaria tendo aula, por exemplo, das 6h50 até as 11h10 fixo, tipo aula na bateria direto, ou seria igual a gente está tendo agora? Que está tendo, por exemplo, aula num período, no outro seria mais para resolver exercícios, essas coisas. Quando for presencial? Isso. Se for presencial, provavelmente você vai ter as aulas todas diretas, assim, principalmente, vou falar pelas exatas, assim, pela matemática, certeza. Agora, não sei as outras disciplinas, se chama disciplina mais teórica, assim, e o cara fala, hoje vocês vão ler o texto, não precisa vir. Só que acaba amarrando, porque, a não ser que você tenha todas as aulas daquele professor, fica ruim, né? Porque, de repente, você vai lá, tem metade das aulas e outra metade não. Mas, a princípio, quando era presencial, você ficava o tempo inteiro tendo aula, a noite inteira presencial mesmo. Sim. Entendi. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que me fez absorver melhor o conteúdo também, sabe? Quando a gente fala que a aula vai ser das 10:07 até, sei lá, 8h40, a gente vê que a gente tem uma aula talvez um pouco mais produtiva, porque a gente não tem tanta interrupção e também porque os exercícios, a gente tem essa liberdade de fazer os exercícios durante a aula. Entendeu? Então, quando a aula, claro, quando for falar só sobre matéria, uma coisa mais teórica, jogar exemplos na lousa, é uma coisa. Mas, por exemplo, essa aula de hoje foi extremamente produtiva para mim, sabe? E quando a gente vê que, fala assim, vamos passar a noite inteira no campus, né? É diferente, né? Porque a gente já vem com a carga do dia. Vem cansado, né? E de repente a gente fala assim, agora, tipo assim, vou passar uma lista de exercícios, essa lista é pra semana que vem. Apesar da gente contar que na aula presencial a gente vai ter aula a semana inteira e essa lista ela vai passar a semana inteira para ser feita, né? Então a gente vai acumulando uma carga durante todos esses dias que às vezes ela ultrapassa um pouco do que a gente pode, né? Muita gente trabalha, muita gente faz outras coisas e a aula presencial acaba prejudicando muito nisso. Esse formato é mais versátil, né? Assim, exatamente. Tipo, você pode estudar a hora que você quiser, assistir a aula depois fica gravada, você pode retomar. Tem vantagem, sim.
tem vantagens e desvantagens. Como A troca presencial é fundamental, não tem jeito. as duas formas, eu acho que combinadas, eu acho que vai ser legal. Com certeza. Mas, assim, esse formato também é bom que joga um pouco a responsabilidade pro aluno, né? Tipo, se eu não acessar o material, eu não posso fazer nada, né? Sim. Agora, você vai na aula lá, você tá presencialmente, responde, aí vamos supor que tem chamada, você responde, mas você tá viajando, depois fala, não, eu fui na aula, como que eu não entendi? Você que não explicou, eu não entendi nada. Mas você tava viajando, né, cara? Sim, Agora, pode crer. eu mando o material lá, cara, a responsabilidade é tua, você vai ler, você não vai ler, né? Eu pus lá, né? Eu posso fazer isso. Né? Então, E por uma força maior até, o aluno ele se compromete até muito mais, né? ele tem que ter mais responsabilidade, né? Exatamente. Se ele deixar também, na hora que ele for ver, ele não sabe nada. Ele vai olhar e falar, nossa, o que esse monte de coisa aqui? Ferrou, né? Tipo eu fiz minha matrícula dia 13. Aí eu fiz com o meu e-mail pessoal, só que aí eu tinha que ter feito com o e-mail do IFE. Só que aí eu criei o e-mail do IFE depois. E aí, tipo, foi simples assim, sabe? Figurante. Então, e aí, assim, eu fiz o e-mail do IFE e eu fiquei sem matéria. Até eu falar com o CTI e eles resolverem isso, eu fiquei um dia mais sem matéria, né? Então, isso foi, assim, mas resolveu e tudo mais, então tá tranquilo. Não, a gente vai tentando fazer da melhor forma. Sim, com certeza. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença. Valeu, professor. Valeu, professor. Falou, Rodrigo. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Eu vou encerrar a gravação aqui, gente. Tchau, boa noite.